Olá, amigos, amigas, amigues do Brasil 247. Meu nome é Jean Goldenbaum, estou falando da Alemanha, vocês já me conhecem. E hoje eu trago para cá uma notícia que vem fazendo muito barulho nos últimos tempos, nos últimos dias, basicamente, aqui na Alemanha e na Europa como um todo. Se trata de um dos maiores escândalos de corrupção dentro do Parlamento Europeu. Isto se deu por conta de 2 pessoas especificamente. Uma delas é uma mulher, grega chamada Eva Kaili e de um homem italiano chamado Antonio Panzeri. A Kaili é mais importante que o Panzeri, no caso, porque ela é uma das 14 vice-presidentes do Parlamento Europeu. Existe 14, vice-presidentes eh votados internamente e o mais votado é o primeiro vice-presidente, mas todos esses 14 vice-presidentes têm uma relevância, né? Eles fazem parte de uma cúpula, ou seja, ela não somente é do Parlamento Europeu, mas ela está dentro dessa cúpula da presidência do Parlamento. Então, o que acontece é o seguinte: essas duas pessoas estavam há bastante tempo já vendendo praticamente informações e oferecendo, de certa forma, poder de influência, influência em termos econômicos, políticos e tudo mais, para o Catar. Sim, o Catar novamente, já se fala tanto do Catar por causa da Copa, o Catar aparece agora novamente aqui envolvido em um escândalo de corrupção dentro do Parlamento Europeu. Olha só, isso é uma grande surpresa imaginar que existe um país eh, tão fora do universo europeu que pudesse ter um esquema de corrupção com europeus para tirar vantagens econômicas e políticas. E isso, logicamente, só poderia se concretizar através de infiltrados, né, praticamente, de pessoas trabalhando eh, para o Catar em nome de ganhos pessoais, é óbvio, tudo foi feito por dinheiro, né, como corrupção realmente se dá, e assim eram passadas as informações. É importante também colocar que, muito infelizmente, tanto Kaili quanto Panzeri eram representantes da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas, que é uma coligação de todos os partidos de centro-esquerda, basicamente, né, de toda a Europa, dentro do Parlamento Europeu. Ou seja, isso torna a coisa ainda mais grave para nós de esquerda, porque mostra que existe realmente uma doença em termos de corrupção bem no cerne dos partidos europeus. Isso, logicamente, trouxe para a esquerda como um todo uma mancha em termos de credibilidade e, logicamente, a direita se tornou efusiva com relação a isso, sobretudo a extrema-direita, que acaba por hã, acentuar tudo aquilo que sempre vem falando sobre a União Europeia e o Parlamento Europeu, falando que é só uma cúpula de pessoas da elite que só se importam com os seus interesses pessoais e fazendo toda aquela demagogia populista característica da extrema-direita. Então, isso foi, de fato, um prato cheio para a extrema-direita. Né? Bom, vamos dizer que o que pode ser feito agora já está sendo feito diante dessa catástrofe. Qual que é a primeira coisa que tem que ser feita? Foi detectada toda a corrupção, eles já foram presos, inclusive foram presos os seus cônjuges também, né, porque era praticamente uma operação familiar, né. Foram expulsos, do Parlamento Europeu por votação praticamente unânime, né, eh, como era de se esperar, e foram inclusive expulsos de seus partidos, tanto o partido grego quanto o partido italiano.
Eh, Cabe ainda dizer que a presidente do Parlamento Europeu é uma mulher chamada Roberta Metsola, ela é de Malta. E essa mulher é conservadora. Ela é da aliança dos partidos democratas cristãos, do mesmo partido por exemplo, da Angela Merkel, que governou a Alemanha durante tanto tempo. E essa mulher, conservadora em seus costumes, inclusive, tem um histórico longo de voto, por exemplo, né, entre outros, mas esse vale a pena mencionar, ela sempre votou contra os direitos das mulheres decidirem a respeito de seus corpos, ou seja, sempre votou contra o direito de uma mulher fazer aborto se ela assim decidir que é o melhor para si. Por que eu estou falando da tal da Roberta Metsola? Porque ela também acabou, de certa forma, saindo com um ganho nessa história toda, porque ela, dentro do parlamento, puxa agora para o lado dela, mais uma vez, a narrativa de que os conservadores são mais honestos do que a esquerda, que a direita é mais honesta do que a esquerda. Realmente foi uma catástrofe isso que aconteceu, a tal da Eva Kaili e o Antônio Panzeri entrarão na história da União Europeia e do Parlamento Europeu por terem realizado um bizarro sistema de corrupção. Inclusive, cabe lembrar que a tal da Kaili, durante a época da Copa, logo no início e tudo mais, proferiu um discurso patético defendendo o Catar. Teve a pachorra, a coragem de dizer que o Catar é um exemplo em termos de direitos humanos e em termos de direitos trabalhistas. É uma piada, né? Eu acho que foi aí que o pessoal olhou assim: acho que tem alguma coisa de errado com essa mulher, se ela está falando isso, né? Porque realmente falar isso do Catar é ou a ignorância mais ignorante que há, ou é má fé. No caso dela, logicamente, era má fé, né? Para terminar, em suma, o que nós podemos fazer? Que lição que nós podemos tirar disso, não somente no Parlamento Europeu, mas em qualquer lugar, e isso serve também para o Brasil? Simples. Detectar os criminosos, detectar os corruptos, prendê-los, julgá-los e extirpá-los da política para todo o sempre. E segue o jogo. Abraço a todos e eu volto com mais notícias assim que tivermos novidades. Abraço.